Olá pessoal, eu novamente aqui, crendo que você esteja vencendo em Cristo Jesus. Aqui não é uma série, mas vamos dizer assim, é um tema dividido em 3 partes, né? Nos vídeos anteriores eu comentei sobre dilúvio, sobre Abraão, sobre Adão, sobre a criação, né, do universo. Então esse vídeo aqui eu vou terminar com esse resumo do livro de Gênesis, e é claro, deixando claro aqui, não é um resumo técnico, tá? É só um resumo de apontamento dos principais pontos de discussão no livro de Gênesis. Se for feita uma divisão técnica, tinha muito mais assunto para ser elaborado, que merecia mais atenção, né? Não vamos dizer assim, desmerecendo esses que nós estamos numa linha de raciocínio, mas é por isso que é um resumo bem só de apontamentos mesmo, tá? Não é um resumo técnico, né? O livro de Gênesis não se resume apenas a esses pontos, né, que foi colocado nos 2 vídeos anteriores e que será colocado aqui. Então é só apontamentos. Bom, falei sobre Abraão, né, o último assunto do vídeo anterior. Agora, né, filho de Abraão, a semente, né, andando, né? Lembra? A semente vindo de lá de Gênesis 3,15, chegando em Abraão, e agora o próximo ponto é Isaac, né? Isaac é tratado ali como filho da promessa, né? Ele continua sendo, vamos dizer assim, o tronco, né, depois de Abraão, o tronco do povo hebreu de referência, né? Claro que a principal estrutura, referência vamos dizer assim, é Abraão, né? Agora, Isaac, o portador da promessa, né? Que essa portabilidade, né? Não é se existe isso, mas essa porção de promessa ela vai ser dada a Jacó, mas eu já chego nesse assunto. Isaac sendo filho da promessa, o filho entregue, né, o sacrifício de Abraão fazendo, enfim, ele leva muito a linha de raciocínio sobre Cristo, né, a entrega de Cristo na cruz. Então Isaac merece um pouco de atenção no quesito estudo, no quesito promessa. O próximo ponto, Jacó, né, filho de Isaac. Aliás, né, Isaac tendo 2 filhos, né, Esaú e Jacó, esses 2 filhos crescendo, tanto participando ali da sua adolescência, né, da sua juventude, né, eu falo de Jacó e Esaú, e essas discussões, né, sempre foram brutas, né, vamos dizer assim, dificilmente um lidar com o outro, sabe, esses 2 irmãos, né? Tanto é que não é que houve briga de promessa, não é isso, mas a porção da promessa que era para ser de Esaú agora está sobre Jacó, né? Envolvendo ali o prato de lentilhas, a má visão de Isaac, né? Má visão, não má visão espiritual, mas dá-se a entender que ele já estava numa idade muito avançada, né? Isaac, seu pai, mas enfim, Jacó, ele é agora o portador da promessa, né? E essa situação desses irmãos, essa briga, discussão, né, ela desenvolve na história de Israel grande proporção, né? Você vê os descendentes de Esaú, futuramente, vai ser chamado de Edom, né? E Edom quase fica sem território, né? Quando as terras foram divididas, né? Quando no reinado de Salomão, né, os descendentes de Salomão dividiram toda a nação, sendo norte para Israel e sul para Judá, a Síria invadindo Israel e a Babilônia chegando em Judá, tudo uma fonte caldeia, porque não dizer uma fonte babilônica. Enfim, mesmo com essas divisões de terras que vai acontecer muito posteriormente, Edom, os descendentes de Esaú, sempre vai ficar com menos território, sempre ficará com os processos, os procedimentos rejeitados, né? E essa briga, ela continua até hoje, né? Você vê a faixa de Gaza, a influência dessa briga desses 2 irmãos, né? A faixa de Gaza hoje, a Filistina, enfim,
é um vídeo para vamos dizer assim, é um assunto para um outro vídeo, senão eu saio de Gênesis aqui. Então Jacó, né, simbolizado ali, aquele que luta ao lado de Deus, né, ele é um ponto de referência para o assunto de engatilhamento de Israel como nação, né, ele sendo o portador da promessa vai fazer muito sentido na história bíblica não é desunião, mas essa discussão entre ele e Esaú. Pois bem, o último ponto, né, vocês estão percebendo que é um resumo bem grotesco mesmo, né? O último ponto, José, né? Gênesis encerra com esse assunto, né, de José. Já começam os impulsos ali dos costumes egípcios, né, José fazendo parte aí, né, da descendência, lembra da semente, da descendência aí de Jacó. José era o brilho, né? Tanto é que despertou inveja entre os seus irmãos, a programação de desprezar José, de José não participar da mesa, do jantar, enfim, jogando ele no buraco. Enfim, José chega ao Egito, né, ele é um pouco preso, né, acaba interpretando ou, né, tendo ali a revelação dos sonhos, né, para acalmar Faraó, né, através dessa revelação que Deus dá a ele. E José acaba chegando ao Egito, e Potifar, mesmo com aquela quebra, né, de dúvida, né, ele sendo um semita, chegando no Egito, e José vai conquistando ali patamares de confiança, né, principalmente o que acontece com Potifar, com o que ele tem com a mulher, enfim, ele vai ganhar confiança, né, ali dentro do Egito, até o ponto dele de ser uma das maiores autoridades do Egito, né, até sobre, né, até acima, né, vamos dizer, de Potifar, e abaixo de Faraó, declaradamente, todo ao povo estava um semita, José, né, como destaque de autoridade sobre todo o Egito. Numa linha de raciocínio, no que se refere a mundo, né, você vai estudar Babilônia, você vai estudar costumes caldeus, Código de Hammurabi, né, que é um costume bem lá de raiz mesmo da Babilônia, enfim, da Mesopotâmia. Egito simboliza mundo, né, assim como, nessa mesma linha de raciocínio, assim como Babilônia, os caldeus, as tribos ali da Mesopotâmia, bem raiz mesmo, bem na origem dos povos mesmo. O Egito, né, ele vai entrar nessa comparação como mundo, né? E José, né, o que brilhou ali no Egito, ele passou a impressão para Faraó. Faraó viu nele que o Espírito de Deus, né, movia nele, né? Ele era movido pelo Espírito de Deus, o destaque de José ali. E Gênesis termina aí com o assunto de José, e depois do livro de Êxodo já é mais abrangendo a vida de Moisés junto ao costume egípcio. Bom, concluí aqui esse resumo bem grotesco mesmo, e eu continuo na expectativa de influenciar vocês a vencerem, ok? Até mais e tchau!